uma explicação didática do quanto é grave o que julgou o STF em dezembro com relação ao rito do impeachment. Essa é a Constituição Federal do Brasil, a Carta Magna brasileira, onde estão as leis fundamentais. Com base nela que são elaborados os códigos civil e penal, por exemplo. Mesmo os vereadores, deputados ou senadores, isto é, políticos em geral, quando propõem ou editam novas leis devem considerar se esta não contraria a Constituição Federal. Quando existe um questionamento sobre a legalidade constitucional de uma ação na Justiça, ele pode percorrer todas as instâncias até chegar à mais alta, o Supremo Tribunal Federal, que tem como item de qualificação de seus membros o que chamam de notável saber jurídico, o que deixa em dúvida se este quesito tem tido a consideração necessária, visto os atuais componentes dessa corte. Contudo, algumas leis não necessitam de um conhecimento jurídico muito aprimorado, visto que o texto, além de não ser complexo, é bem claro. Justamente por isso a preocupação com a avaliação do STF quanto às normas que disciplinam o processo de impeachment, na ADPF 378, julgada no dia 17 de dezembro de 2015. Vamos ver por quê. O artigo 51 da Constituição diz que compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O artigo 86 diz que admitida a acusação contra o presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Isto é, esse último artigo fala claramente que se admitida pela Câmara, o Senado ou o STF deve julgar, como num processo comum onde o Justiça deve dizer se aceita ou não a abertura do processo. Nesse caso essa função é da Câmara, e o julgamento pelo Senado, no caso de impeachment. Não existe previsão de aceitação, ou não, perante a lei máxima do país. Digamos que talvez houvesse uma dificuldade de interpretação do texto pelas excelências com o notável saber jurídico do Supremo, mesmo sendo um texto simples. Então vamos analisar o texto do artigo 51. Voltemos a ele. O artigo diz com clareza que cabe privativamente, ou seja, apenas à Câmara, a instalação de processo contra o presidente. O que torna proibido que o Senado o faça, já que a Constituição declara dessa forma. Quando o STF, supostamente um guardião da Constituição, decidiu o contrário disso, onde não havia nenhuma forma de interpretar diferente, ele criou uma nova regra, que só poderia ser feita através de uma Assembleia Constituinte, isto é, por deputados eleitos apenas para aquela função. Literalmente o STF riscou e reescreveu a Constituição ilegalmente com a garantia que não haveria punição, já que a própria Constituição atual não prevê punições contra atos irregulares dos ministros do Supremo. Esse caso, único até hoje, causa uma preocupação enorme na sociedade, já que essa decisão causa uma incerteza e insegurança nas motivações das decisões de autoridades à frente de instituições de controle da democracia. Democracia essa fortemente abalada.